Havia homens que não deveriam saber e havia verdades que ninguém jamais deveria contar. Na Europa do século XVII, quando o conhecimento era controlado, a ciência perseguida e a verdade decidida por inquisidores. Vestido com trajes sagrados, surgiu de repente uma mensagem, não uma carta ou profecia, mas um manifesto, uma simples folha impressa em Kassel, na Alemanha, datada de 1614. Seu conteúdo chocante falava da existência de uma confraria secreta, antiga e sábia. Uma fraternidade que atravessou os séculos protegida pelo silêncio, cuja missão era guiar a humanidade para uma nova era. Seu nome, Fraternitas Rosicrucis, a Fraternidade da Rosa Cruz. Ninguém sabia quem tinha escrito aquele texto, nenhuma assinatura real, apenas alusões, metáforas, símbolos. Poucos meses depois, aquela mensagem foi seguida por 2 documentos, a Confessio Fraternitatis e o enigmático As Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Em menos de 2 anos, uma ideia esquecida por séculos ressurgiu e se espalhou pela Europa. A imprensa não conseguia acompanhar a demanda, os livreiros eram assediados por homens em busca de respostas. As universidades debatiam sua autenticidade, enquanto teólogos, alquimistas e filósofos enlouqueciam com tantos símbolos para decifrar. Quem eram os Rosa Cruz? Eles realmente existiam? E se sim, o que sabiam? Hoje faremos uma viagem misteriosa, abordando uma história antiga que chega até hoje e pode estar dentro de cada um de nós. Mas antes de começarmos essa incrível viagem, se você ainda não fez isso, convidamos você a se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perder os próximos vídeos. Os manifestos Rosacruzes iam além de sugerir reforma religiosa ou cultural. Além das palavras impressas e referências à alquimia e espiritualidade, havia uma mensagem mais profunda. Uma mensagem inquietante que poucos souberam captar e que ainda menos ousaram pronunciar. Os Rosa Cruz não eram apenas filósofos, mas guardiões de um segredo tão antigo quanto o cristianismo, capaz de mudar 2000 anos de história. Esse segredo dizia respeito ao sangue, não em sentido alegórico. Sangue de verdade, sangue humano, sangue que carregava uma herança, sangue que, segundo os Rosa Cruz, descendia diretamente de Jesus Cristo. Mas para compreender o alcance dessa afirmação, precisamos dar um passo atrás, bem atrás. Em 325 d.C., o imperador Constantino convoca o Concílio de Nicéia. É ali que se decide de vez a natureza de Jesus. Filho de Deus, nascido de uma virgem, morto, ressuscitado, ascendido ao céu, sua figura é oficialmente separada de qualquer traço de humanidade carnal. Mas essa decisão política, e sim, porque também foi uma decisão política, implicou uma operação cirúrgica violenta, a eliminação sistemática de todos os textos que propunham uma outra visão. Os evangelhos apócrifos, como os de Filipe, Maria e dos egípcios, foram proibidos, queimados e esquecidos. No Evangelho de Filipe, encontrado em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, lê-se: Maria Madalena era companheira do Salvador. Jesus a amava mais que os discípulos e frequentemente a beijava na boca. Frases como essas não aparecem nos textos canônicos. Por quê? Porque sugerem que Jesus não era só um mestre espiritual, mas um homem pleno, capaz de amar, ter companheira e possivelmente filhos. Segundo uma antiga corrente gnóstica, Maria Madalena não era uma prostituta redimida, como disse a igreja medieval, mas sim companheira e esposa de Jesus, portadora de sua descendência. Após a crucificação, Maria Madalena fugiu não sozinha, mas grávida. Ela embarcou de Cesareia Marítima com outros seguidores e chegou a Provença, no sul da França. Lá, segundo a tradição oral, ela teria dado à luz uma filha e a partir dela teria surgido uma linhagem sagrada, uma linhagem de sangue, um legado secreto. Esse sangue teria atravessado séculos, passando por famílias nobres e unindo-se à dinastia merovíngia dos reis taumaturgos, os soberanos de cabelos longos que, segundo lendas, eram reis por direito divino, não humano. Entre todos, um em particular, Dagoberto II, um rei esquecido, assassinado em uma floresta,
cujo nome foi apagado das crônicas oficiais. Mas seu sangue pode não ter parado. É aí que entram os Rosa Cruz. Segundo alguns historiadores não ortodoxos, foram eles, ou melhor, aqueles que se tornaram os Rosa Cruz, que protegeram essa linhagem sagrada em tempos em que a verdade levaria à fogueira. Esconderam-se, disfarçando conhecimento em alegoria, genealogia em símbolo e carne em espírito, mas deixaram rastros, um código que encontramos na pintura, na arquitetura e no próprio símbolo da Rosa Cruz. A rosa que floresce sobre a cruz não é apenas um sinal de pureza. Na visão esotérica, a vida originada da linhagem de Cristo é mais antiga. A rosa é Maria Madalena, a cruz é a árvore genealógica do Salvador e o que floresce é o sangue real. Há um culto que nunca morreu, apenas se disfarçou e se escondeu atrás de imagens e estátuas aparentemente cristãs. É o culto de Maria Madalena, não a pecadora redimida que nos foi contada, mas a esposa do Cristo, a mãe da linhagem oculta, a chave do mistério Rosa Cruz. Durante séculos no sul da França, sobretudo na Provença, circulou uma lenda que nem a igreja local jamais desmentiu. Maria Madalena teria chegado à França, em Sainte-Marie de la Mer, com outras duas Marias, provavelmente Salomé e Jacobé. Mas ela não estava sozinha, trazia um segredo e uma ou duas crianças. Relatos medievais iniciais a mencionam como esposa de Cristo. As primeiras peregrinações àqueles lugares, bem antes das aparições marianas oficiais, eram dirigidas a Madalena nas cavernas da costa, e não a Virgem Maria. Dizem que ela passou os últimos anos guardando uma verdade inconfessável, porém, apesar dos relatos, sua imagem oficial foi distorcida. Desde o século VI, com o Papa Gregório Magno, Madalena passou a ser identificada sem base como a prostituta arrependida que lava os pés de Jesus. Uma escolha funcional para diminuir sua figura, eliminá-la como companheira e tornar a narrativa cristã mais manejável do ponto de vista teológico e hierárquico. Mas havia quem não esquecesse, e assim, a partir daquele momento, Madalena sobrevive sob outros nomes, em outras formas, a mais poderosa, a Madonna Negra. Em muitas regiões da Europa, França, Itália, Espanha, Suíça, encontramos estátuas antigas da chamada Virgem Negra. Uma figura feminina, muitas vezes com uma criança nos braços, de pele escura, às vezes coberta por um manto real. Sempre venerada em cavernas, fendas, florestas sagradas, lugares carregados de energia primordial. Mas aquela pele escura e rosto misterioso não lembram a Virgem Maria canônica. Muitos historiadores e antropólogos creem que é um culto muito mais antigo, possivelmente ligado a divindades cetônicas mediterrâneas, como Ísis, Cibele ou Ártemis de Éfeso. Mas há quem vá além. Para alguns esoteristas, a Madonna Negra simboliza Maria Madalena, protegida e cultuada por Rosa Cruz e outras sociedades secretas, como ícone cristão, para fugir das perseguições religiosas. Essa mulher escura como a terra, fértil e misteriosa como a noite, simbolizaria o feminino sagrado esquecido, trazendo em seu ventre não só um filho, mas uma linhagem sagrada. É por isso que a figura da criança está tão presente, porque não é o menino Jesus, mas o filho de Jesus. Aqui, o simbolismo dos Rosa Cruz se revela novamente em todo o seu poder. A rosa não é apenas a flor do amor, é o símbolo do sangue, da vida que flui da linhagem. A rosa é Maria Madalena. A cruz não representa apenas a morte do Cristo, mas a árvore genealógica da qual floresce uma nova humanidade. Uma linhagem de sangue iniciada em Jesus, expandida secretamente e protegida por quem conhece o segredo. Os Rosa Cruz, nessa visão, são mais que místicos filósofos, são guardiões. Mas por que a igreja temia tudo isso? Porque se Jesus tivesse esposa e filhos, ele não seria mais apenas um ser divino, mas um homem com desejos, amores, carne, sangue e herança. E se houvesse descendentes, seria inevitável questionar quem hoje carrega o sangue de Cristo. Quem teria o direito de reivindicar uma liderança espiritual e política sobre o mundo cristão? Quem seria, em última análise, o herdeiro natural de Cristo?
Uma pergunta arriscada que questiona 2000 anos de dogmas, poder, papas e autoridade moral. Por isso Maria Madalena foi apagada e o feminino sagrado reprimido. Mas os Rosa Cruz não esqueceram e construíram uma linguagem cifrada, uma linguagem que, para quem sabe ler, diz tudo. Há nomes que a história destaca com pompa, monumentos e capítulos nos livros escolares. E depois, há nomes que foram removidos, esquecidos de propósito, cortados com precisão cirúrgica de toda a narrativa oficial. Um desses nomes é Dagoberto II. Mas afinal, quem foi Dagoberto? Um rei, um merovingio, talvez muito mais do que isso. Estamos na França do século VII, numa época ainda imersa no mito, mas que já conhece o poder da escrita e da memória. Os merovingios são a dinastia que governou as terras dos francos, reis de longos cabelos, considerados filhos das estrelas e taumaturgos, capazes de curar com o toque das mãos. Segundo as lendas, sua autoridade não vinha de conquistas ou sangue romano, mas de descendência divina. Alguns cronistas medievais, como o enigmático Fredegário, diziam que o fundador da dinastia Meroveu nasceu da união entre uma rainha franca e uma criatura marinha desconhecida. Um mito, claro, mas que deixa entrever alguma coisa. Os merovingios não eram vistos como totalmente humanos, e entre eles, um se destaca por sua ausência. Porque dele se falou muito pouco, muito mal, muito tarde. Dagoberto II. Dagoberto foi rei da Austrásia, região que incluía partes da França, Bélgica e Alemanha atuais. Foi exilado ainda criança por lutas dinásticas e passou anos em York, Inglaterra, onde, segundo alguns documentos, ele foi iniciado em um conhecimento secreto, um saber que hoje chamaríamos de esotérico. De volta à sua terra natal, assumiu o trono em 676, mas seu reinado durou pouco. Em 23 de dezembro de 679, enquanto caçava em uma floresta perto de Stenai, foi assassinado por alguns membros de sua própria corte. Oficialmente, foi um complô político, mas quem queria sua morte queria apagá-lo completamente. Mas há um detalhe. Um fragmento quase apagado que continua a ressurgir nas vozes subterrâneas da história alternativa, um fragmento guardado, ou talvez apenas evocado, em um lugar silencioso e isolado, a Abadia de Orval, na Bélgica. Aqui dizem teria existido uma lápide, nenhum documento oficial a menciona. Uma pedra, dizem, sumiu misteriosamente, talvez removida ou nunca exibida ao público. E, no entanto, nela há uma inscrição que ainda arde, como uma revelação proibida. Rex Deus, Rei dos Deuses, descendente do Santo Sangue. Muitos ligam essa inscrição àquela linhagem de sangue que começou com Maria Madalena, passou pela França e se fundiu com os merovingios. Se Dagoberto fosse realmente um descendente de Jesus, Cristo não poderia ter reinado. Não sem reescrever toda a história, não sem provocar um confronto apocalíptico entre o poder espiritual e o poder político. E é nesse cenário que os Rosa Cruz atuariam. Enquanto os documentos oficiais eram reescritos, enquanto as genealogias eram modificadas, enquanto o nome de Dagoberto era apagado das crônicas. Uma confraria secreta teria protegido sua memória, mas não só isso, teria protegido a descendência. Segundo várias teorias, Dagoberto teve um filho, Sigisberto IV, que não foi morto, mas escondido em Languedoc, sul da França, sob a proteção de uma ordem invisível, uma ordem que teria guardado seu sangue, sua linhagem e seu segredo. Séculos depois, essa ordem seria a Fraternitas Rosae Crucis. No século XVII, surgem os manifestos Rosa Cruzes, em meio ao caos europeu. Guerras, peste, inquisições, heresias e fogueiras. E justamente nesse momento, alguém decide falar, mas não por acaso, não para todos, apenas para quem sabe ler. Entre os símbolos, Christian Rosenkreuz, o lendário fundador da Ordem Rosa Cruz. Ele teria vivido 2 séculos antes, em pleno período medieval. E teria viajado pelo Oriente, pelo Egito, pela Pérsia, para aprender os segredos do conhecimento universal. Mas a verdade é que Christian Rosenkreuz não é um nome, mas um código. Christian, Cristiano, Rosen, Rosa, Kreuz, Cruz. O próprio nome é o símbolo,
é o Cristo crucificado, o sangue da rosa, a linhagem mantida em segredo. E mesmo assim, as conexões são muitas para serem ignoradas. Em cada canto da Europa, em cada época em que a liberdade de pensamento era suprimida. Os Rosa Cruz reapareceram nunca com nomes certos, nunca com rostos conhecidos, mas sempre deixando rastros, símbolos. Na Idade Média, floresceram igrejas dedicadas a Santa Madalena em lugares isolados, no topo de colinas ou perto de nascentes, seguindo uma linha oblíqua que corta a Europa de sudoeste a nordeste, da Provença até a Escócia. Uma linha hoje chamada Linha de São Miguel, que também passa por Monte Saint-Michel e Monte Sant'Angelo. Um alinhamento perfeito demais para ser casual, nunca explicado oficialmente. E o que dizer das igrejas gêmeas dedicadas a santos esquecidos ou fora de contexto, como São Leonardo? Frequentemente ligado à libertação e ao conhecimento oculto, era venerado onde a igreja buscava reprimir heresias. Em alguns manuscritos do século XV encontram-se também acrósticos, ou seja, composições poéticas nas quais as primeiras letras de cada verso, lidas em ordem, formam um nome ou outras palavras determinadas. Ou mapas estelares camuflados como orações e nomes de santos inventados, que na verdade são palavras em código usadas nos rituais iniciáticos Rosa Cruzes. Tudo isso não é confirmado oficialmente, mas é repetido com muita insistência em muitos lugares diferentes para não levantar pelo menos uma suspeita. Como se toda a Europa tivesse sido transformada em um enorme mapa cifrado, e os Rosa Cruzes fossem seus arquitetos invisíveis. E por fim, o que aconteceu com os merovingios e sua linhagem? Segundo o dossiê Secrets, documento da Biblioteca Nacional de Paris, dos anos 60, a linhagem merovingia nunca foi interrompida, existindo até hoje, misturada a outras dinastias e protegida por ordens esotéricas. Estaria à espera, mas à espera de quê? Se uma verdade é perigosa demais para ser dita, ela não é negada, é escondida sob outra verdade, diluída, saturada de mentiras, meias-verdades e histórias fantásticas. Até que ninguém mais seja capaz de distinguir o que é real e o que não é. Segundo estudiosos e pesquisadores independentes, esse foi o destino da história dos Rosa Cruz, linhagem merovingia e sangue real. Tudo giraria em torno de um lugar específico, uma pequena vila no sul da França, perdida entre as colinas de Alde. Rennes-le-Château, hoje uma lenda. No fim do século XIX, o humilde padre Béranger Saunière muda de vida de repente. Em poucos anos, ele transforma a igreja local em um verdadeiro templo esotérico, repleta de símbolos misteriosos, inscrições latinas, estátuas incomuns, constrói a Torre Magdala, compra livros, viaja e acumula dinheiro. Dinheiro demais para um padre de cidade pequena. Ninguém entende de onde vem esse dinheiro. Ele não diz, nunca vai dizer, mas há quem suspeite que Saunière tenha encontrado algo, um documento, um manuscrito, talvez uma genealogia secreta ou provas de um pacto antigo ainda em vigor. É aí que surge Pierre Plantard, figura ambígua e genial, historiador, falsificador e iniciado. Nos anos 60, ele entrega à Biblioteca Nacional de Paris os famosos dossiês secretos. Uma série de documentos que contam a sobrevivência da linhagem merovingia e sua proteção por parte de uma organização secreta, o Priorado de Sião. De acordo com esses dossiês, o priorado teria sido fundado no século XI por Godofredo de Bouillon, durante a Primeira Cruzada, e teria tido ao longo dos séculos grandes mestres ilustres, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Robert Boyle, Isaac Newton, Claude Debussy, Jean Cocteau, uma ordem invisível e poderosa com a missão de proteger a descendência de Jesus Cristo. Uma linhagem sanguínea ininterrupta teria encontrado refúgio em Languedoc, sob proteção dos Rosa Cruz e sociedades esotéricas surgidas ao longo dos séculos. Neste ponto, cabe uma pergunta legítima. Os dossiês secrets são autênticos ou uma falsificação elaborada? A resposta é complexa, sim. São documentos criados de propósito, depositados por Plantard com a ajuda de Philippe de Cherizet.
No entanto, trazem dados, nomes e conexões históricas precisos demais para serem só fantasia. Eles contêm detalhes que podem ser cruzados com textos esotéricos anteriores, com os mapas genealógicos dos merovingios, com os registros da Igreja da França. Muitos estudiosos veem os dossiês como distração, não para negar a verdade, mas para proteger algo e confundir. Afinal, a melhor maneira de esconder uma verdade é torná-la ridícula. Em 1982, 3 autores, Michael Bagent, Richard Ley e Henry Lincoln, publicam um livro destinado a causar sensação, O Santo Graal, uma obra que é meio investigação jornalística, meio ensaio histórico e meio thriller esotérico. No livro, afirma-se que Jesus e Maria Madalena tiveram filhos e que sua descendência se fundiu com a dinastia merovingia e que o priorado de Sião e os Rosa Cruz fossem os guardiões dessa linhagem de sangue. Toda a história cristã teria sido construída para esconder essa perigosa verdade. O livro foi um sucesso mundial, foi atacado, ridicularizado, imitado e mesmo assim ninguém conseguiu desmontar completamente sua estrutura documental. 20 anos depois, Dan Brown se inspirou nessas teorias para escrever O Código da Vinci, apresentando as mesmas ideias de forma narrativa. Mas, a essa altura, a história já era conhecida pelo público mundial. A hipótese mais perigosa já contada, que o sangue de Cristo não ficou na cruz, mas ainda corre nas veias de alguém ou de muitos. Uma lenda atravessa séculos repetindo: quem detém o segredo do Graal governa sem se revelar. É um pensamento inquietante porque sugere uma realidade diferente daquela que vivemos. Um mundo onde figuras públicas são máscaras e os verdadeiros arquitetos da história atuam nos bastidores. Mas, se a história do sangue real fosse verdadeira, se realmente a descendência de Cristo tivesse sobrevivido, quem a protege hoje e, principalmente, quem se beneficia disso? Para responder, é preciso adentrar um terreno traiçoeiro onde religião, ciência e poder se entrelaçam nas sociedades iniciáticas. A maçonaria é, sem dúvida, a mais poderosa e discutida. Desde sua fundação em 1717 com a Grande Loja da Inglaterra, a maçonaria teve um só objetivo: preservar e transmitir um conhecimento secreto através de rituais, símbolos e graus iniciáticos. Mas não é só isso. Desde o início, a ordem atraiu cientistas, filósofos, monarcas, banqueiros, revolucionários e papas. Entre seus símbolos estão frequentemente a rosa, a cruz, o compasso, a estrela de 6 pontas, a pomba, a escada e o graal. Muitos indícios para ignorar a conexão. Segundo muitos historiadores esotéricos, a maçonaria seria uma evolução operativa dos Rosa Cruz. Uma filiação deles, não tanto por origens declaradas que ninguém jamais admitiria, mas por uma comunidade de símbolos, objetivos e mistérios. E não é só isso. Em 1660, é fundada em Londres a Royal Society, instituição científica mais antiga e prestigiada do mundo. Seus membros eram cientistas, astrônomos, médicos, mas também maçons, alquimistas e filósofos com fortes ligações com o pensamento. O Rosa Cruz, Robert Boyle, considerado um dos pais da química moderna, também era apaixonado por alquimia e membro de círculos Rosa Cruzes. Isaac Newton, gênio da física, dedicou grande parte da vida ao estudo da Bíblia e de seus mistérios, especialmente as genealogias. Muitos membros da Royal Society viam a ciência como só uma parte do grande projeto. Compreender o universo para redescobrir o código de Deus e talvez reconhecer o sangue de Deus na carne do homem. O grande avanço ocorre com o surgimento dos Estados Unidos da América. Poucos sabem, mas a fundação dos Estados Unidos é marcada por simbologia esotérica. Muitos dos pais fundadores eram maçons, alguns iniciados em outras ordens paralelas e todos obcecados pela ideia de uma nova ordem mundial. Para ter uma pequena ideia de tudo isso, basta olhar para a nota de $1, onde encontramos representada uma pirâmide incompleta, o olho que tudo vê, a inscrição Novus Ordo Seclorum, que significa Nova Ordem dos Séculos. E o número 13 que se repete em todo lugar.
13 degraus, 13 flechas, 13 folhas, 13 estrelas. Alguns urbanistas esotéricos mapearam Washington, mostrando formas geométricas, alinhamentos astrais e símbolos ligados à Rosa Cruz. Isso quer dizer que os Estados Unidos da América são um projeto Rosa Cruz? Talvez não, mas talvez seja um recipiente moderno de uma missão antiga. Porque no final, a pergunta sempre volta: se o sangue de Jesus sobreviveu, se hoje ainda corre em alguém, quem o guarda? Quem garante seu segredo? E ainda, por que ninguém fala disso seriamente? Porque esse tema é ridicularizado, banalizado, esquecido? Talvez porque não possa mais ser detido? Talvez porque a humanidade esteja se aproximando do despertar desse sangue. Por séculos buscamos o Graal como objeto, cálice, relíquia ou maravilha perdida em castelos templários ou na Terra Santa. Mas talvez a busca tenha falhado porque procuramos no lugar errado, porque procuramos fora e não dentro. De acordo com uma das interpretações mais antigas e ao mesmo tempo mais revolucionárias, o Graal não é uma coisa, mas uma pessoa, ou melhor, algo que flui nas pessoas. O Graal seria o próprio sangue, mas não um sangue qualquer. O sangue portador de um código, uma matriz espiritual e biológica ao mesmo tempo, um DNA capaz de reativar algo esquecido na natureza humana. Alguns textos alquímicos do Renascimento falam do sangue real, não apenas como sangue real no sentido dinástico, mas como uma substância viva, programada para conter uma centelha divina. Esse conceito está relacionado à visão, que no século XX ficou mais ousada. A memória genética, ideia de que nosso DNA transmite não só traços físicos, mas também memórias, emoções e potenciais latentes. Se realmente existe uma linhagem de sangue que remonta a Jesus e Maria Madalena, essa linhagem não carregaria apenas genes, mas uma missão gravada na própria estrutura da vida. No livro O Legado Messiânico, os autores sugerem que a verdadeira herança do Cristo não é uma religião, mas um arquétipo vivo, transmitido de carne em carne, de sangue em sangue. Os Rosacruzes, em sua linguagem cifrada, apenas guardaram as chaves dessa transmissão. Segundo essa interpretação, a alquimia não era de forma alguma a transmutação dos metais, era a transmutação do ser humano, a tentativa de despertar em alguns indivíduos uma frequência perdida, uma harmonia primordial entre espírito e corpo, que permitisse trazer de volta à Terra o homem divino. Hoje, com o mapeamento do genoma humano, com a epigenética, com a redescoberta da importância da ressonância e das frequências no comportamento das células, muitas dessas ideias que pareciam loucura medieval começam a soar surpreendentemente atuais e inquietantes. Há quem suponha de fato que toda a linhagem Rosa Cruz sempre trabalhou em dois níveis. De um lado, protegia a descendência, do outro, trabalhava para despertá-la. Porque, segundo algumas fontes, esse sangue não é automaticamente ativo. É como um código adormecido, um potencial que pode permanecer inativo por gerações até que alguém descubra a chave certa. E quando é ativado, esse sangue não gera poder, gera consciência, uma nova percepção. A sensação de que tudo o que nos foi dito é uma encenação. Que por trás dos bastidores da história exista um plano maior, escrito em nosso próprio corpo. Não é por acaso que muitos personagens considerados revolucionários espirituais, místicos ou proféticos da história, de Leonardo a Newton, foram suspeitos de pertencer a essa linhagem, ou ao menos de conhecerem seus mistérios. Não é à toa que seu conhecimento parecia antecipar os séculos. Talvez não fossem apenas gênios, mas portadores de uma memória antiga, talvez até dos nossos dias. O despertar ocorre novamente. Há crianças que nascem com habilidades fora do normal. Alguns relatam sonhos frequentes em línguas desconhecidas, outros lembranças de experiências que nunca viveram. Talvez sejam apenas fantasias, ou talvez sejam ecogenéticas, chamados de uma herança que ficou silenciosa por tempo demais. A ciência ri de tudo isso, as religiões negam, mas os Rosa Cruz não falam.
Eles sabem e talvez esperem que os portadores despertem, que o sangue reencontre sua frequência e que o Graal seja reconhecido dentro, não mais buscado fora. Como disse o antigo documento Rosa Cruz, quando o homem tiver olhos para ver o que está sob a pele do mundo, então a rosa florescerá, e não na cruz, mas no coração de quem sempre a carregou. Não é preciso acreditar em tudo, não é necessário abraçar cada detalhe, cada nome, cada lenda. Às vezes basta olhar para o vazio em torno de uma história para entender que algo foi escondido. Por que uma figura como Maria Madalena, presente em todos os evangelhos, teria sido relegada a pecadora arrependida, para depois ser progressivamente apagada dos sermões, das liturgias, da teologia oficial? Por que a dinastia merovingia, especialmente Dagoberto II, foi eliminada tão decisivamente, enquanto outras menos notáveis sobreviveram? Por que um padre de um vilarejo no sul da França gastaria tanto para transformar sua igreja em um código aberto? Talvez porque por trás de tudo isso não havia apenas uma história, havia uma ameaça, não uma espada, mas a possibilidade de que o poder da igreja, dos reis, dos governos fosse ilegítimo. Que houvesse uma linhagem alternativa, escolhida pela natureza, não pelos homens, que não domina, mas desperta a consciência. E então, se tudo isso fosse verdade, se realmente existisse uma descendência, onde estão hoje os seus herdeiros? Há quem diga que alguns se perderam, que o sangue se diluiu, que os portadores nem sabem que o são. Caminham pelo mundo como todos, mas algo pulsa dentro deles. Um sonho recorrente, uma sensibilidade inexplicável, uma atração pelo símbolo, uma rejeição à autoridade imposta, uma fome de verdade cuja origem não se conhece. Talvez até entre quem assiste a este vídeo haja um fragmento desse sangue. Talvez quem chegou até aqui não o fez por acaso. Talvez este vídeo não seja apenas um relato, mas um chamado. E então a pergunta não é mais quem são os Rosa Cruz, quem carrega o sangue real ou onde está escondido o Graal. A verdadeira pergunta, final, definitiva, é: e se fosse você? Chegamos ao final desta fascinante história que começa em uma época remota e chega até os dias de hoje. Chegando a este ponto, estamos realmente curiosos para saber a sua opinião. Escreva nos comentários o que você achou. E se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história.